Olá telespectadores, eu sou o Lucas Caneiro e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Gangue da Bola. Dessa vez, galera, eu vou falar sobre a seleção brasileira, sobre o técnico Adenor Bach, o famoso Tite. E antes eu gostaria de te pedir só para você deixar o seu feedback. Deixe seu feedback, pode ser like, pode ser dislike, pode ser comentário ou pode ser o like, comentário, dislike, comentário. Enfim, deixe seu feedback aí porque eu vou ficar muito grato. E, sem mais delongas, agora sim, vamos para o vídeo. Na manhã dessa terça-feira, a seleção brasileira venceu a Coreia do Sul por 3-0 no amistoso que o Tite marcou para a seleção brasileira como o último jogo de 2019. Os próximos jogos já vão ser pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. E essas eliminatórias começam ano que vem. Já no ano que vem teremos jogos pelas eliminatórias. E este amistoso contra a Coreia do Sul foi o último jogo do Brasil este ano. E aí, como a seleção se saiu? A seleção jogou bem? Na minha opinião, jogou bem sim, se comparado aos últimos jogos que a seleção vinha realizando. Porém, temos alguns pontos a destacar. O primeiro, que é contra a Coreia do Sul, que não é uma seleção fraca, tá longe de ser uma seleção fraca, porém, não é a seleção daquelas top mundial, né? E muito menos é uma seleção europeia. Eu insisto em bater na mesma tecla de que o Brasil precisa enfrentar seleções europeias, precisa marcar amistosos contra seleções europeias, não precisa ser a seleção do mais alto escalão, como por exemplo a Inglaterra, como por exemplo a Holanda e tal, mas seria interessante sim ver o Brasil enfrentando seleções europeias, porque é justamente para elas que o Brasil vem tendo uns maus resultados, né, nas últimas Copas do Mundo. Então eu acredito que seria importantíssimo que o Brasil fizesse isso. Porém o Tite, ele insiste em marcar amistosos contra seleções da Ásia, contra seleções da África, que são continentes que têm menos tradição no futebol, são continentes que têm seleções mais fracas. E a Coreia do Sul, apesar de não ser uma seleção fraca, é uma seleção abaixo de como, por exemplo, a Argentina, né? A Argentina que venceu o Brasil no último amistoso por 1-0. E nesse vídeo em específico eu gostaria de falar se é bom ou não esse resultado, porque após esse resultado certamente Tite permanece na seleção. O técnico Adenor Bach é um técnico bem conservador, um técnico que quando assumiu a seleção brasileira muita gente acreditou nele, muita gente estava feliz com ele, inclusive ele fez uma das melhores eliminatórias dos últimos tempos, a eliminatória para a Copa de 2018. Ele venceu vários jogos com a seleção brasileira, teve uma série invicto, ganhou de 3-0 da seleção da Argentina, ganhou da seleção do Uruguai também e estava jogando muita bola a seleção, tanto que ele era uma unanimidade. Porém, após a Copa do Mundo, que não foi forte, o Brasil fez uma Copa do Mundo bem abaixo do esperado e ainda acabou caindo para a Bélgica, né, nas quartas de finais, bem cedo. Até na Copa de 2014, que o Brasil perdeu de 7-1 para a Alemanha, o Brasil chegou até a semifinal, né? Porém, dessa vez o Brasil parou nas quartas contra a seleção belga, né? A nova geração da Bélgica, que vamos combinar, não tem nem um pouco de tradição, principalmente comparado ao Brasil. Porém, tinha grandes jogadores, acabou vencendo. E após ali, o que se viu foram jogos péssimos da seleção brasileira. Alguns jogos meio que oscilando entre o bom e o mau futebol. Porém, o que se viu depois do resultado contra a Bélgica foi uma seleção bem abaixo do que quando o Tite assumiu. E aí, nos últimos 5 jogos, a seleção brasileira não tinha vencido, né? A seleção brasileira não tinha conseguido vencer os últimos 5 amistosos. E isso aí estava incomodando muita gente já pedindo pro Tite sair. Eu, inclusive, fiz um comentário nas minhas redes sociais dizendo que eu também, por mim, o Tite já podia sair, que não dava mais e tal. Porém, eu vou voltar um pouco atrás do que eu disse, não muito, mas vou voltar um pouco. Por quê? Porque o Tite, ele é um técnico que, apesar de ter tido esses últimos resultados muito ruins, apesar dele ser um pouco teimoso, de insistir em convocações sem nexo, ele ainda assim faz um bom trabalho na seleção. Apesar desses últimos 5 jogos que foram amistosos que o Brasil perdeu, nos jogos valendo, por exemplo, pela Copa América, o Tite foi muito bem. Apesar de que, né, salvo as exceções de alguns jogos que ele foi mal, como por exemplo na estreia contra a Bolívia e tal, ainda assim o Tite, ele fez a seleção jogar bem em alguns jogos importantes, como por exemplo contra a Argentina, onde venceu aquela partida, como na final contra o Peru, e como até mesmo naquela fase de grupos onde o Brasil venceu o Peru por 5-0 também. Então o Tite, ele tem sim bons resultados, fez uma ótima eliminatória na Copa do Mundo. Apesar de não ter sido a melhor Copa, o Tite fez alguns bons jogos
Então ele não é um treinador ruim e também não dá pra tirar um cara que venceu uma Copa América, que fez uma das melhores eliminatórias dos últimos tempos e que não fez uma Copa do Mundo péssima. Foi uma Copa do Mundo abaixo, mas não foi uma Copa do Mundo péssima. Então não tem como tirar um cara desses assim de imediato da seleção, porque ele teve uma sequência ruim de amistosos, né? Foram apenas amistosos. Amistosos não condizem com nada, são apenas jogos para testar o time e ele não foi tão bem assim, porém não dá pra tirar ele por causa disso. Não sei se vocês me entendem. O que realmente vinha me preocupando e que me fez pensar um pouco nessa saída do Tite da seleção brasileira foi que o Brasil não estava apresentando um bom futebol jogado em campo, né? O Brasil não estava jogando de maneira ofensiva, não estava conseguindo criar oportunidades de gol, apesar de sempre tentar jogar daquela forma moderna, com toques de bola e tal, ele não estava conseguindo ter ofensividade. Vamos pegar, por exemplo, o Liverpool do Jürgen Klopp, que é um time que tem a posse de bola, mas não é um time que fica ali na monotonia, só tocando bola pro lado e tal, e não cria chance de gol. O Liverpool é muito pelo contrário, quando eles pegam a bola, eles já partem pro contra-ataque, e não com ligações diretas, mas sim com posse de bola, com toque de bola, e eles conseguem criar ataques muito ofensivos, jogadas muito boas na parte ofensiva, né? O Klopp ele tem essa característica muito boa para a equipe do Liverpool. Então o Brasil ele estava muito monótono, estava tentando tocar muitos passes e tal, mas não estava conseguindo criar oportunidades de gol. E aí não vale de nada ter a posse de bola se você não consegue transformar isso em chances criadas, em ofensividade. E era isso que estava acontecendo nos últimos amistosos do Tite, né? E por isso que, na minha opinião, se continuasse assim, o Tite sim teria que sair. Porém, o que se viu contra a Coreia foi diferente. O Brasil sim tomou iniciativa, tentou criar oportunidades e realmente criou mais oportunidades do que vinha criando nos últimos jogos, até pela formação mais ofensiva que o Tite colocou. E na minha opinião é isso que tem que fazer. Tem que colocar jogadores ofensivos, claro, não esquecendo também de cuidar da parte de trás, mas é aquela coisa, no futebol moderno, até mesmo os jogadores que jogam no ataque têm que voltar para marcar. Até mesmo os jogadores que têm características ofensivas podem defender também com coesão. Isso aí se faz muito nos times modernos, como por exemplo no Ajax do Erik ten Hag, como por exemplo no Liverpool do Jürgen Klopp, no Manchester City também é assim, do técnico Pep Guardiola, né? Então o Tite ele precisa fazer isso, precisa botar jogadores ofensivos na seleção, estratégias ofensivas, criar chances de gols e ainda assim dar instruções para os seus jogadores também voltarem para marcar, também defenderem. Esses times costumam dar muito certo. E na minha opinião, se o Tite continuasse fazendo a seleção jogar um futebol daquele nível dos últimos amistosos, aí sim ele merecia sair. Porém, depois do jogo de hoje, eu acredito que o Tite vai sim mudar um pouco o futebol da seleção, mudar um pouco a cara. Ele precisa fazer isso porque esse jogo, essa vitória por 3-0, foi meio que mais uma chance para ele continuar na seleção a fazer o seu trabalho. Eu acho que trabalhos a longo prazo precisam ser valorizados, porém eles precisam ter resultados pelo menos na maneira, pelo menos no futebol apresentado em campo. E se o Tite conseguir demonstrar um bom futebol, como ele estava demonstrando nas eliminatórias para a Copa de 2018 e na Copa América, eu acredito que ele pode sim continuar na seleção. Agora, vamos ver se ele vai manter esse futebol apresentado hoje contra a Coreia e contra as seleções mais fortes também, né? Ele precisa fazer isso contra as seleções mais fortes. Não adianta fazer isso só contra a Senegal, só contra a Coreia, só contra, né, equipes mais fracas. Claro, com todo respeito à Coreia, eu já disse que é uma boa seleção, mas ainda assim não é uma seleção top de linha. Eu queria que o Brasil enfrentasse a Holanda, que o Brasil enfrentasse equipes como a Itália, que vem numa sequência muito boa. Inclusive eu vou fazer vídeo sobre a Itália aqui no canal essa semana ainda. Eu acho que o Brasil tinha que marcar amistosos contra as seleções europeias, contra as seleções mais fortes e ver no que dá. Mas eu gostaria de saber a sua opinião. O que você acha? Você acha que foi bom o Tite ter continuado na seleção? Você acha que é bom dar continuidade ao trabalho a longo prazo do Tite? Na minha opinião, é sim, desde que ele mantenha esse futebol que apresentou contra a Coreia para melhor. Deixe sua opinião aí nos comentários e eu vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado por assistirem até aqui. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu e eu fui! With